com 5 computadores, com carro, com prédio, com todo o suporte necessário, aí sim pode-se ter mais um conselho tutelar aqui em breves para atender as demandas do meio rural. Serafim ontem esteve lá participando da sessão, nós acompanhamos isso. Serafim, ontem foi discutido um projeto apresentado aí pelo vereador Enaldo e também o vereador Teni a respeito do concurso público aqui para breves para a Guarda Municipal. Mas o tema concurso público aqui para breves, ele já é um tema bastante amplo, que na verdade, diante dos recursos que a prefeitura já recebe, já deveria ser realizado um concurso público não só para a guarda, né, mas para todas as esferas. Boa tarde, bem-vindo ao Balanço Geral. Boa tarde, Marlon. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade que esta emissora de televisão nos concede para que a gente possa vir aqui prestar alguns esclarecimentos e manter a comunidade informada do que está acontecendo na Câmara de Vereadores. Com relação ao concurso, Marlon, antes de abordar até esse tema mesmo, aliás, colocar esse concurso que a gente vem lutando para que possa acontecer, eu quero colocar uma questãozinha um pouquinho lá atrás, porque houve uma inscrição, né, para um concurso público de breves, as pessoas se inscreveram, pagaram as suas taxas e simplesmente o concurso foi anulado e as pessoas não foram ressarcidas do valor das inscrições. Então isso nós já fizemos esse apelo na tribuna da Câmara e simplesmente a questão foi ignorada. Nós tivemos a intenção de montar uma CPI para que pudesse averiguar e dar uma resposta às pessoas, porque uma CPI tem poder de judiciário, né? Então, mas até hoje a gente não conseguiu os números, as assinaturas suficientes para que se monte uma CPI em breve. A gente precisa de 6 assinaturas, né? Porque é 1/3 dos membros da Câmara e nós só temos até agora 5 assinaturas, né? Então a gente precisa, peço até a você, cidadão, que pagou sua inscrição, que você está sendo lesado pelo valor da inscrição que não foi ressarcido, e até mais do que o valor da mensalidade que você pagou, mas dos custos que você teve para se deslocar, e tudo isso são prejuízos que precisa ser ressarcido. Então, a gente lamenta porque se o prefeito tivesse interesse em resolver isso, ele já teria resolvido, porque ele poderia muito bem fazer uma auditoria, com relação a isto e denunciar o Ministério Público, até porque, no meu entendimento, meu breve entendimento, não foi nem ex-gestor e nem atual gestor que se apropriou desse dinheiro, Quem se apropriou deve ter sido a empresa, porque sempre que se faz um concurso, uma empresa ela é responsável, para receber os valores das inscrições e realizar todo o concurso, E simplesmente a gente não vê por parte do Executivo, não sei porquê, nenhum interesse de forçar até via judicial para que as pessoas tenham o seu recurso devolvido, Então a gente estamos nessa luta, a gente tem essas assinaturas já lá na Câmara, mas a gente não tem suficientes para que a gente possa estar resolvendo essa situação pendente já de bastante tempo. Com relação ao novo concurso, isso também já foi debate várias vezes, isso foi levantado na Câmara por vários vereadores, para que a Prefeitura de Breves possa estar realizando o concurso público, porque a gente vê que eles ficam protelando o tempo todo, não tem interesse, porque sempre quer que o funcionalismo, aqueles que estão por baixo de contrato, sempre seja ali, funcione como um cabide de emprego, que possa depois ser manipulado, ser forçado, para que possa estar contribuindo na questão eleitoral da forma como o prefeito bem deseja, E nós sabemos que isto é errado, Então, se fosse uma administração séria, já teria concurso sim, E nós vamos pedir a Deus aí que vai ser aprovado. Eu acredito que vai ser aprovado aí salvo engano, foi aprovado, senão deve ser aprovado o requerimento que foi apresentado, mas vai simplesmente para o Executivo, E nós sabemos que o Executivo não tem interesse nisso. Quais razões? Eu realmente desconheço, mas que é estranho deve favores para a empresa, ou algum acordo está acontecendo. Eu sei que tem uma coisa obscura, e quem perde com isso é a sociedade brevense.
tem discutido a respeito das situações das escolas, das unidades educacionais. Algumas tiveram inclusive aulas suspensas, como da situação da Escola Bom Jesus, que eu vi uma ameaça, inclusive foi encontrada uma arma branca dentro da instituição e que hoje a escola está sem aulas até a prefeitura fazer ou realizar a manutenção na área de um muro da escola para que a unidade volte. Inclusive eu recebi várias mensagens de pais de alunos preocupados com essa situação, que as crianças estão sendo prejudicadas. Tem que resolver a situação do muro da escola para garantir a segurança, mas de que forma a Câmara está discutindo essa situação da segurança no ambiente escolar, já visto os atentados, as situações que aconteceram em âmbito nacional e também aqui no estado? Marlon, eu aproveito aqui para esclarecer a sociedade brevense que tem as comissões internas da Câmara, como Comissão de Justiça, Comissão de Finanças, Comissão de Saúde e Educação, entre outros, né? Por uma estratégia do governo, né? Eu, estrategicamente, montar as comissões, eu fiquei fora de todas, para não dizer que estou totalmente fora, me deixaram na de terras e urbanismo, se não me engano, mas como suplente, quer dizer, que não terá nunca ali direito de voto, né? E eu lamento muito porque esse era o trabalho das comissões. O que eu vejo? Comissão de Saúde, por exemplo, é composta lá pelos vereadores, né? E essa comissão hoje, e falo mas também serve para educação, para todas as outras. Elas estão muito restritas a só dar um parecer para algum projeto que vem para ser analisado por aquela comissão. Eu acho que o trabalho da comissão ela tem que ser muito mais ampla. A comissão, vamos colocar aqui de educação, como o tema que você abordou aí da educação, essas comissões deveriam estar indo nas escolas, reunir com a secretária de educação, reunir com o Conselho Municipal de Educação, reunir com o Conselho da Merenda Escolar, reunir com o Sindicato da Educação. Então ela teria que ser mais dinâmica, para estar mais próximo, a comissão muito mais próxima da comunidade através, pelo menos, desses segmentos, né? Porque ela acompanhando dessa forma, ela pode trazer estes elementos para a Câmara para gerar uma grande pauta. E isso está faltando, né? A gente sabe, inclusive, Marlon, nós estamos vendo aí que breves, o Brasil vive aí sob ameaça, né? E já houve fatalidades, graças a Deus que nosso município não ocorreu, e espero em Deus que não aconteça, mas já houve fatalidades de pessoas ingressar ao estabelecimento da escola e provocar verdadeiro massacre, como já houve até por integrante da escola, né? Tanto é que por isso, Marlon, eu apresentei 2 semanas atrás um projeto de lei, né, que está tramitando as comissões. Até fui informado ontem que foi passado para o vereador Hinaldo Prata Guiar na Comissão de Justiça para que possa dar um parecer, né? Eu apresentei um projeto de lei que visa a obrigatoriedade das escolas públicas do município de Breves, já tratando a questão de segurança como prevenção, que seja obrigatório detector de metal, né? Isso serve para todas as pessoas que vão ingressar naquele estabelecimento de ensino. Então, foi um projeto que foi apresentado da minha autoria, foi divulgado, eu recebi muitos elogios por ser uma matéria importante, mas ainda está tramitando na comissão. E vamos estar acompanhando, e quero que você acompanhe de perto, porque é um assunto de interesse público, para que possa estar acompanhando, e no dia da votação, que a imprensa esteja presente para ver de que forma será votado. Se será votado com os interesses da sociedade brevense ou se então se votará a pedido do Executivo para que não possa investir recursos para que possa tornar melhor segurança para toda a comunidade escolar. Entendeu? Então a gente está observando, Marlon, que a coisa não está acontecendo em Breves, acontecendo, não é por falta de recurso. O município de Breves está com uma arrecadação gigantesca. Aí a gente vê que escola tem sem muro, tem escolas aí que estão está sendo utilizado, principalmente na zona rural, utilizado no espaço da igreja,
né, lá no barracãozinho que faz o bingo, faz a festividade da igreja, é cedido muitas das vezes para que funcione como sala de aula, totalmente inadequado. Lá atrás até que justificava isso, porque o recurso não era tão alto como é hoje. Então hoje, infelizmente, os recursos recebidos pela prefeitura, que são muito grandes, era para ofertar um serviço muito melhor para a sociedade de brevense. A gente vê na questão da saúde, me permita um parêntese, milhões e milhões e milhões na área da saúde. Você vai na UPA, é uma calamidade. As pessoas passam, às vezes, o dia todo na UPA e não conseguem ser atendido. E quando consegue ser atendido, é um atendimento muito precário. Isso não é eu que estou falando, isso é a sociedade de brevense que vê isso no dia a dia. Faça uma reportagem, vai lá na UPA, você vê como é. Os profissionais que trabalham lá, eles mesmos reclamam que eles não têm condições para prestar um grande serviço. A questão dos médicos não é suficiente, a questão de medicamento piorou. Então, esta é uma realidade que não era para ser assim. Se é ruim na UPA, que ela deveria ter ali, no mínimo 2 médicos de plantão permanente, claro que revezando, 2 e 2, né? Teria que ter um cirurgião ali de prontidão, um anestesista. Breves não tem anestesista. Como é que a pessoa vai se submeter a uma cirurgia se Breves não tem anestesista? Entendeu? É falta de recurso? Não é. O que acontece com Breves é falta de gestão, ou aí fica a gestão barra falta de interesse, ou desvio de finalidade. É o dinheiro da sociedade que paga os seus impostos, que vem para os cofres da prefeitura e está tendo outro destino. Porque qualquer pessoa que queira observar a situação das escolas, a situação da saúde no município de Breves, sabe que o dinheiro não está sendo aplicado como deveria, né? Assistência social. A gente não vê nada nos CRAS funcionando em favor, os programas que deveriam ter em favor da sociedade, a gente não vê nada disso, Marlon. Entendeu? Aí quando chega no período da Semana Santa, vamos distribuir uns peixes ali para alguns e tal. Sim, mas e nos meses anteriores? E no mês posterior? O que está sendo feito com o recurso que é destinado à assistência social? Né? Então, é muito precário o serviço que a população está recebendo por parte do poder público, né? E é só que eu peço também aos cidadãos de Breves que acompanhem mais o seu vereador. Aqueles que votaram para mim, me acompanhem. Aqueles mesmo que não votaram, me acompanhem. Chego, me trago ideia, me trago sugestão, tragam críticas para que eu possa desenvolver o meu trabalho de forma cada vez melhor. Mas faça com os outros vereadores também. Vendo como é que eles estão votando, veja o que é que eles estão propondo, o que é que eles estão defendendo na Câmara, né? O que falta ser visto. Olha, se nós fizermos, como eu devo fazer na semana que vem, um requerimento pedindo a convocação, que a Câmara convoque um secretário municipal, que eu vejo que é de interesse público, mas eu até aposto se vai ser votado favorável. Porque hoje, sabe o que está pensando? Porque vejo que o ano passado foi apresentado alguns requerimentos de convocação de secretário, aí a bancada governista diz logo, não, vamos transformar em convite. É só uma estratégia, porque em convite, a pessoa, o secretário, vai se quiser, quando quiser. E também vai reunir só na sala de comissões, onde a imprensa não tem acesso, o cidadão não tem acesso. Então, na verdade, diz, não, primeiro vamos reunir na sala de comissões. É uma forma de a sociedade não ter conhecimento do problema que está acontecendo. Então, eu vou apresentar um requerimento, vou até adiantar aqui, para que a secretária de saúde possa comparecer na Câmara, certo? Isso vai ser um requerimento que não vai ser convite, entendeu? Vai ser já de uma forma imperativa do Poder Legislativo, né? Seja convocada para prestar esclarecimento, porque nós vemos um clamor popular das pessoas que moram aqui, pela falta de atendimento que tem na UPA e nos postos dos bairros, e a situação da zona rural, os relatos que a gente tem, é que é 10 vezes pior. As ambulâncias que foi deixado aí até pelo ex-prefeito Toninho Barbosa, que ainda deixou algumas ambulâncias, aí sabe, 8 ou 10 ambulâncias, essas ambulâncias, para que venha trazer um paciente para cá, às vezes a comunidade tem que fazer
uma coleta, tem que usar o dinheiro da caixinha da comunidade, que já vive com muita dificuldade. Tem que estar bancando, custeando um serviço que o dinheiro público está aí para isso. Entendeu? Então, é ambulância, é o posto de saúde que não tem medicamento, entendeu? Só um agente de saúde que está lá. O cara adoece, vem para cá, fica descoberto, passa mês aquelas comunidades todas sem o atendimento. Então tem muita coisa para ser vista, para ser realizado. Infelizmente, a gente está fazendo o nosso papel, mas eu reconheço que está sendo muito pouco, porque a Câmara Municipal, na sua maioria, não tem honrado o compromisso que assumiu no dia da posse. Nós fizemos um juramento, então vá até o seu vereador, cobre que ele fez um juramento no dia da posse, de fazer o quê? Representar a sociedade brevense. E quando se fala em representar, né, vereador, a gente está falando aqui de saúde, educação. A gente tem um problema sério aqui no meio urbano, que é infraestrutura. A gente vê serviços com valores exorbitantes. A gente pode puxar ali uma praça no Riacho Doce, 200 e poucos mil. Quando a gente leva um engenheiro lá especializado em obras, ele fala que o valor é muito inferior. São valores exorbitantes que foram gastos, e esse dinheiro, e a gente cobra não é porque é com o prefeito, não, é porque esse dinheiro é público. Porque se o dinheiro fosse aplicado de forma adequada, a gente teria mais praças. Imagine que uma praça de 200 mil, e aí eu estava conversando com alguns trabalhadores ali da Praça Frei Dossé, estão há 2 meses com a entrega da praça lá. E o concreto lá, o piso da Praça Frei Dossé já começa a se soltar 2 meses depois. E aí tu vai ver o valor da obra absurdo. A gente tem aqui do lado do Banco do Pará, o Banpará, uma pintura que custou 70 mil reais. Então, assim, uma série de demandas, de situações, reformas inacabadas. A gente pode citar aqui a Escola Miguel Bittar, que já está na 3ª reforma, que agora é um muro. Teve festa para inaugurar a reforma, depois teve a situação lá da parte de trás. Inclusive nós denunciamos, mostrando o drone lá com um pavilhão inteiro no chão, entulho, material jogado lá. Depois deu uma chuvinha, o muro da escola desabou. E olha que já tinha passado pela reforma, já tinha sido entregado a reforma. Agora estão concluindo o muro lá do lado, fizeram a calçada. 3ª reforma em uma única escola. Não é à toa que o pessoal que nos acompanha apelidou mesmo o prefeito de volta ao trabalho, né? Ele faz um pouquinho, ganha o dinheiro e volta o trabalho de novo porque não presta. E tem que estar voltando mesmo. Aí o dilema do prefeito acaba, de fato, ele honra isso. Até que, enfim, a gente achou alguma coisa que ele está honrando. O trabalho vai sempre voltar. Termina a reforma 2 meses depois, ó, na praça lá, Frei Dossé, vai ter que voltar o trabalho de novo lá porque não vai prestar. Não vai prestar. O telhado lá das barracas nem foi reformado, nem fizeram nada, já começa a chover. Vai ter que voltar o trabalho de novo. Não presta, meu amigo. Se não presta, tem que voltar para fazer de novo. E aí sabe o que vai acontecer? Uma obra de novo de valor exorbitante para tentar de alguma forma ganhar em cima da população e do recurso que nesse ano, a previsão orçamentária, me corrija aí, vereador, se eu estiver errado, chega na casa de 600 milhões, né? Chega na casa de 600 milhões. Só que o ano passado, a previsão orçamentária era 350, passou de 400. Então, a gente tem aí uma possibilidade, a gente não tem, passou de 500. A gente tem uma possibilidade desse ano nós passarmos a casa de 800 milhões de reais. É muito dinheiro. E quando a gente fala de educação, então, é impressionante a quantidade de recursos que se tem. O ano passado passou da casa de quanto? 500 milhões, né? Passou da casa de 500 milhões. Você sabe quantas escolas o prefeito inaugurou no ano passado? No aniversário de breve está lá. Vai lá na página lá da prefeitura, teve 2 inaugurações. Escola do Rio Curto, lá da comunidade do seu Idevaldo Ramos. Nem foi ele que fez. Estava pronta a escola há 1 ano atrás, antes dele assumir o mandato. Sabe o que ele foi lá? Mandou pintar e inaugurou. E isso com 500 milhões de reais.
mais à disposição. Pegou uma outra escola que também já estava pronto, mandou pintar e inaugurou para comemorar o aniversário de Breves e faz toda uma mídia dizendo que está devolvendo a educação. Balela, mentiroso, tentando enganar a população de Breves, e ainda tem gente que acredita. É lamentável uma situação como essa, né, vereador? Marlon, é muito lamentável que o executivo, né, através do seu prefeito, está tratando o dinheiro público desta forma, como é lamentável também o posicionamento da Câmara. Porque se nós formos falar em fiscalizar, meu amigo, se apresentar algum requerimento que vá no sentido de fiscalizar, nunca é aprovado. E entendeu? Eu faço até um desafio, se a Câmara é tão autônoma assim, se a Câmara tem liberdade, o vereador não disse que vai apresentar aqui, quando o senhor vai apresentar a convocação lá da Secretaria de Saúde? Quinta-feira. Quinta-feira. Vamos estar na Câmara quinta-feira. Se a Câmara é autônoma, se a Câmara tem liberdade, por que não convida? Não é só para ouvir? Ninguém vai prender ninguém. Por que esconder a verdade da população? Por que não levar a secretária lá para ela explicar onde é que está o recurso da saúde, o que é que está sendo gasto, quem é que está sendo pago, quem é que está ganhando, quais são as empresas que estão prestando serviços para a prefeitura? Qual o problema disso? Quem é que está escondendo? O que é? Eu aprendi um negócio lá, isso quando o garoto, vereador, quem não deve não teme. É um ditado popular, conhecido aí de todo mundo. Se a prefeitura não deve, se a Secretaria de Saúde não deve, por que não aceitar um convite para esclarecer? E olha só, quando o vereador não vota a favor de um pedido desse, ele está abrindo mão de um direito que é dele, que é de fiscalizar, de legislar. E o que está acontecendo em Breves e aí a gente não generaliza, que tem alguns vereadores lá dentro que realmente buscam saber das coisas, que levam a informação correta, é que os vereadores estão abrindo mão do seu direito de legislar e fiscalizar para passar a mão na cabeça do prefeito. Se estão ganhando aí, eu não tenho provas, não vou acusar ninguém, mas que é muito estranho vereador abrir mão do seu direito de fiscalizar, de legislar, para concordar diretamente com o prefeito. Se a própria população, que é quem elegeu ele, que é quem colocou ele no poder, está cobrando, está pedindo para que ele faça alguma coisa. Vereador, a gente poderia falar um pouquinho sobre a situação do urbanismo aqui da cidade de Breves? Eu estive conversando com algumas pessoas aí que ficaram e até comemoraram a pavimentação no final da Avenida Rio Branco, mas a pavimentação chegou, a maioria das casas foram para o fundo. Colocaram manilha, esqueceram de colocar o acesso lá para a água escorrer, aquilo que eles chamam de ladrão, né? Aqui a gente chama outras pessoas de ladrão, mas lá na avenida está precisando de ladrão. Onde não precisa de ladrão tem, mas onde deveria ter o ladrão, que é para escorrer a água lá, não tem. Colocaram a manilha lá, mas a maioria das casas foi para o fundo. Teve outras ruas que a pavimentação foi terminada agora recentemente. As ruas já estão completamente deterioradas, calçadas inacabadas, uma série de prejuízos à população. De que forma o senhor avalia a fiscalização de vereadores para, de fato, ver se a obra está condizendo com os valores repassados e se, de fato, tem qualidade? Marlon, nós temos acompanhado isso e nós sabemos que isso está acontecendo por duas razões. Primeiro, pela falta de compromisso com o dinheiro público por parte do prefeito, e segundo, que a Câmara está sendo conivente por não estar fiscalizando. Eu sugiro a você, Marlon, e toda a equipe desse jornalismo que presta um grande serviço à sociedade brevense, que você marque uma série de entrevistas com os presidentes das principais comissões da Câmara. Frente àquelas que prestam um serviço mais, que deveria prestar um serviço mais direto para a população. Presidente da Comissão de Educação, presidente da Comissão de Saúde, presidente da Comissão de Obras, Terra e Urbanismo, tem uma comissão dessa também na Câmara. Entendeu? Sim. Faça o convite, faça de forma formal, faça o ofício, encaminhe, dando sugestões das datas para que você possa fazer, para trazer aqui no estúdio, ou para que possa fazer mesmo na Câmara uma reportagem, que faça como eu venho aqui. Sim. Que venham aqui dizer o que estão fazendo, o que pretendem fazer. Faço o dando convite. Uma resposta, uma prestação de conta à sociedade. Faço o convite público, nós estamos ao vivo agora, 12h29. Faço o convite. Corta para mim aqui, produção, por favor. Por favor, coloque aqui na tela rapidinho.
Isso, faço o convite oficialmente ao senhor presidente da Câmara de Vereadores de Breves, senhor Rony Melo. O senhor tem o tempo que o senhor quiseres aqui na TV para dar os esclarecimentos à população de tudo que a gente tem denunciado e do que a Câmara de Vereadores tem a fazer. Se o senhor quiser, eu deixo um jornal inteiro para que o senhor venha bater um papo aqui comigo ao vivo, recebendo perguntas da população. Meu amigo, não devo nada, assim como o senhor não deve dever. Então, se o senhor quiseres, já faço convite público para o senhor, público, toda a população de Breves está lhe vendo. Venha participar aqui comigo do jornal, venha aqui responder umas perguntas da população, da comunidade. Afinal, você recebe dinheiro público, você é servidor da população, você tem uma série de regalias como presidente da Câmara, é ordenador de despesas lá da Câmara, tem muitos benefícios. O convite está feito para o presidente da Câmara. Vou fazer o convite para os presidentes das comissões, mas eu faço um convite também para o líder do Poder Legislativo, o senhor Rony Melo, para participar do nosso jornal, totalmente ao vivo, sem corte. A sua presença aqui será muito importante e esclarecedora à população brevense. Vereador, a gente poderia falar aqui rapidamente, o nosso tempo está acabando, a respeito da situação e da tramitação dentro da Câmara de Vereadores sobre essa situação do orçamento do município de Breves. Vocês teriam alguma contribuição a mais? Porque o que é que eu percebo na discussão do orçamento e até esclarecendo a nossa população? É que o orçamento vem da Prefeitura, o que deveria ser discutido pela Câmara, algumas alterações, e aqui eu não posso concordar com uma coisa que eu vejo a nossa população ribeirinha sendo enganado. O prefeito, quando o candidato diz que vai investir na agricultura, na produção rural, quando é na hora de dividir o orçamento do municipal para investimento na agricultura, ele coloca 1 milhão para a agricultura e 10 milhões para o gabinete dele. Eu não consigo entender e aceitar como o discurso dele diverge do real. Para o gabinete dele é mais de 11 milhões, na verdade, e 1 milhão para a agricultura. E aí, dentro desse orçamento, vocês têm alguma autonomia para tentar, de alguma forma, mudar? Porque, na verdade, juridicamente, vocês deveriam discutir o orçamento e propor emendas e resoluções para que o orçamento pudesse ser aplicado diante da necessidade da população e não na necessidade do prefeito, não é isso? Com certeza. O que está acontecendo, Marlon, é que as matérias que são encaminhadas do Poder Executivo para o Legislativo, né, porque o nome já diz, quem legisla é o Poder Legislativo. Então, o prefeito manda o projeto, como no caso da lei orçamentária, né, o projeto. Sim. Onde está estabelecido todos os recursos, onde vai ser aplicado durante o ano do exercício. Então, quando o projeto chega na Câmara, ele tramita pela Comissão de Justiça, pela Comissão de Finanças, esse especificamente, que é o projeto da lei orçamentária, né, que trata dos recursos. E lá está especificando tantos milhões aqui para a saúde, tantos para a educação, tanto para... Enfim, está tudo distribuído, tudo lá encaminhado. Só que a Câmara tem pecado muito, e um pecado gravíssimo, porque observa isso aí. Mas na hora que se apresenta uma emenda ao projeto inicial que o Executivo mandou, para corrigir algumas distorções, só que quando não é a pessoa que propõe, não é derrotado na própria comissão, mas quando vai para a plenária é derrotado. Então hoje, infelizmente, todos os projetos que o Executivo manda para o Legislativo, infelizmente, que já abriu mão da sua prerrogativa de fiscalizar. A Câmara de Breves não fiscaliza nada. Sim, eu lamento muito. É perceptível. Faço parte dela, é muito decepção isso. Isso é perceptível. Mas não fiscaliza nada. E agora está abrindo mão de uma segunda prerrogativa, que é de legislar. Quer legislar? Não, o orçamento tem que se tornar lei, porque o que o prefeito encaminha é apenas um projeto de lei. Sim. Quem tem que aprovar para transformar em lei é o Legislativo. Só que qualquer distorção que veja, que se propõe melhorar a questão do orçamento, existe por parte da base governista, uma obediência, um temor, sei lá, tão grande do Executivo, que não são capazes de mudar uma vírgula. Sim. Eu até um dia desse estava fazendo uma comparação com um amigo meu falando, disse, olha,
Deus disse que ai daquele que mudar uma vírgula da sua palavra, que é a Bíblia. Sim. Mas aí está correto, porque Deus é perfeitíssimo. Sim. Então o que consta a palavra de Deus é perfeito. Quem é o homem, quem é o ser humano com a capacidade maior do que Deus? Não chega nem perto. Então está perfeito dizer, não mude nenhuma vírgula. Mas hoje a Câmara de Breves está tratando o prefeito como se fosse Deus. Mandou um projeto para a Câmara, está errado, tá. Mas nós não podemos mexer nenhuma vírgula. Ou seja, aprova com como isto, tá, manda para ele, depois ele devolve se ele quiser mudar alguma coisa. Foi o que aconteceu. Com o PCCR da Guarda Municipal, foi aprovado cheio de equívoco, mas a Câmara não aceitou, na Câmara que eu falo a sua maioria, Sim. fazer alguma alteração, alguma emenda. Foi apresentada emendas e foi todas derrubadas no plenário para ficar exatamente como o prefeito encaminhou. E Então, agora está tendo problema, né? Já está tendo problema. Todas essas matérias que estão indo para a Câmara, infelizmente, a Câmara Municipal de Breves, ela está abrindo mão de uma de suas prerrogativas, que é fiscalizar. Então ela está muito restrita. Olha ali se tem uma rua que tem buraco, fazer um requerimentozinho para tapar aquele buraco, aquela escola que está caindo, então está improvisada para construir uma escola ali, mas não fiscaliza nada. E não altera os absurdos que é mandado do Executivo, porque isso é prerrogativa da Câmara. Então a Câmara de Breves, infelizmente, hoje não fiscaliza nada e está abrindo mão da sua segunda prerrogativa, que também é muito importante, que é a questão deste acompanhamento, que é legislar em favor da população. Algumas matérias são apresentadas, projeto de leis lá na Câmara, pela própria Câmara, requerimento, bom para a sociedade brevense, a gente aprova e tal. Mas essas matérias que estão vindo do Executivo, meu amigo, se vier com erro, 70% de erro no projeto, vai ser aprovado com 70%. Lamentavelmente, porque a sociedade é que perde com isso. Obrigado pela participação aqui com a gente, o vereador Luiz Carlos Serafim. Qualquer coisa, você pode entrar em contato com o vereador, trazer a sua sugestão, a sua pauta, ele está sempre aberto. A população também lá na Câmara de Vereadores está sempre lá à disposição. Suas considerações, vereador? Eu agradeço mais uma vez, Marlon, a toda a equipe desse meio de comunicação, por nos dar essa oportunidade de a gente vir aqui prestar esclarecimento à sociedade. Tá? E estou sempre aqui à disposição da emissora, como de todas as outras emissoras de rádio e televisão do município, como estou à disposição também de toda a sociedade que nos procure, porque isto é simplesmente o cumprimento das minhas obrigações. Eu nunca me vou furtar ela, porque eu não vou trair a sociedade brevense. Eu fiz um juramento no dia da minha posse e vou honrar até o último dia do meu mandato, se Deus quiser. Obrigado, senhor Luiz Carlos Serafim. A gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho tem muito mais Balanço Geral, um instante só. Que nos aquece, que nos fortalece, nos levando a caminho da evolução.